Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 32 ao 42. Marcos 32 ao 42. Marcos 32 ao 42. Todo mundo achou? Amém? Ou tem misericórdia? Marcos 14, 32 a 42 diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Amém? A igreja pode se assentar. Esse é um texto que, se você não conhece o texto, pelo menos a história, eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar. Esse momento narra os momentos que antecederam a prisão do Senhor Jesus. Antes de entrar nos detalhes aqui da mensagem, eu quero trazer alguns detalhes desse livro. O livro de Marcos, ele foi escrito entre as décadas de 50 e 60 depois de Cristo. E existem fortes evidências que Marcos, ou João Marcos, como a gente conhece lá no livro de Atos, era o escritor de Pedro. E, portanto, o Evangelho segundo Marcos registra o testemunho de Pedro sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Há fortes indícios também que Lucas e Mateus usaram o Evangelho de Marcos para poder escreverem os evangelhos dele. Sobre o contexto que nós lemos aqui. Então, o Senhor Jesus ele estava prestes a enfrentar o momento mais difícil de sua vida terrena, vamos assim dizer, né? Enquanto ele esteve aqui. Fica claro para nós, ao lermos um pouquinho antes, ao lermos o Evangelho em todo, que o Senhor Jesus ele tinha total conhecimento do que estava para acontecer. Inclusive, os demais evangelhos citam o fato dele mencionar que seria traído e dele informar que o traidor seria um dos 12. Um detalhe que eu acho curioso, eu acho importante, é que antes deles irem ao Getsemane,
eles ceiaram, né, comemoraram a Páscoa e cantaram um hino. E muitas vezes, né, a gente pensa que hino que se canta antes da gente ir lá entregar a vida para morrer, né? E alguns comentaristas, eles afirmam que o costume do povo judeu era cantar os salmos 113 e 114 antes das refeições e os 115 ao 118 depois da refeição. Então, não posso, né, dizer com toda a exatidão do mundo que Jesus fez isso, mas é muito provável porque essa era a tradição do povo judeu. Né? E estes salmos, eles celebram a libertação passada de Deus em antecipação à restauração futura de Jerusalém e do templo. Então é importante, talvez, agora que você sabe, né, o que Jesus cantou antes de ir lá se entregar, de você ler esse salmo com esse pensamento no seu coração, né? Eu creio que ele vai trazer para você uma outra dimensão de texto, de entendimento. Amém? Ok, chegamos então ao nosso texto. Então, o que nós lemos aqui nos mostra que o Senhor Jesus, ele enfrentou o pior momento da sua passagem por aqui, orando. Foi orando que Jesus encontrou o consolo e a força para seguir em frente naquilo que humanamente era impossível de superar. No texto nós vemos que o Senhor Jesus, ele não fugiu do Getsemane nem da cruz, não desistiu porque era difícil, nem se deixou ser vencido pelo medo ou pela angústia. Foi humilde e buscou consolo e amparo no Pai, foi forte e corajoso para se entregar à vontade dele. O Senhor Jesus nos ensina alguns princípios que são capazes de fazer com que a fé se transforme em força para enfrentar qualquer situação das nossas vidas. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pior momento de Jesus e a maneira como ele enfrentou aquele momento. Eu acredito que todos nós aqui hoje temos um pior momento que nós já passamos na vida. Talvez ainda teremos outros piores do que aqueles que nós já conhecemos, mas todos nós temos uma história para contar. A grande questão é a gente olhar para a nossa vida e para os momentos que nos esperam e tentar entender e aprender e buscar a melhor maneira de enfrentá-los. Porque são nos piores momentos da nossa vida que a gente ou desiste de tudo, ou a gente cresce, se fortalece e amadurece. Se nós soubermos uma maneira de Deus de enfrentar essas situações, então, amados, nada nesse mundo poderá nos abalar, nada nesse mundo poderá nos vencer, nada nesse mundo poderá nos tirar do propósito que Deus tem para a nossa vida. E eu queria que você olhasse para esse momento de Jesus e que você procurasse refletir sobre a maneira como você tem enfrentado os seus piores dias. Como você tem enfrentado os seus melhores dias. Porque muitas vezes nós somos muito bons em orar, em buscar a Deus, em se consagrar, enfim, em se dedicar em oração, quando estamos aflitos, quando estamos passando por momentos terríveis, mas geralmente as pessoas, elas acabam baixando a guarda quando as coisas ruins passam. Geralmente, quando as coisas melhoram, a gente considera que não precisa mais orar tanto, que não precisa mais buscar a Deus com tanta intensidade como antes. Mas eu espero que hoje você entenda que buscar ao Senhor
é vital, tanto para os dias bons quanto para os maus, que nós deveríamos buscar o Senhor com a mesma intensidade todos os dias. Eu quero começar falando com você que a oração, ela tem de ser a nossa primeira atitude. Ser dependente de Deus, ser dependente de Jesus, ela é uma exigência para quem quer ser ou quem quer permanecer sendo um discípulo de Jesus. Em João capítulo 15, o Senhor faz uma alegoria, explicando a nossa dependência dele. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. E nenhuma vara pode produzir fruto se não estiver em mim. E há uma frase que o Senhor diz e que eu acho ela importante para nós nessa noite. Ele diz assim: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E isso pode parecer para nós que não é bem assim, porque nós fazemos muitas coisas sem depender de Deus. As pessoas por aí, elas não dependem de Deus e elas fazem também muitas coisas. Então nós podemos julgar que nós não precisamos de tudo. Mas se eu dissesse a você que para que nós possamos respirar, nós dependemos de que Jesus mantenha todas as coisas em ordem. O livro de Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que o Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Basta uma só palavra e tudo se acaba. Basta um cochilo do Senhor, se isso fosse possível de acontecer, e tudo estaria perdido. Se nós nos dessemos conta de tamanha importância e a nossa dependência, certamente nós oraríamos mais. As pessoas aí fora, elas fazem muitas coisas sem Jesus, mas nada que glorifique o Pai. E nessa mesma alegoria que o Senhor usa para explicar nossa dependência, o Senhor traz um versículo que para mim é um dos mais impactantes, que nós fomos chamados a dar muito fruto, frutos que glorifiquem o Pai, e assim nós seremos discípulos de Jesus. E quando nós falamos de fruto, por favor, não entenda a quantidade de pessoas que você convenceu a fazerem parte da sua igreja. Dar fruto é nós produzirmos algo que é coerente com a quem nós estamos ligados. O nosso Senhor é santo e nós devemos produzir santidade. E nós devemos produzir pureza. Fruto é tudo o que nós fazemos à semelhança de Jesus Cristo. É toda a decisão, é todo o ato que nós tomamos contrário à natureza pecaminosa. Tudo o que nós fazemos que lembra, glorifica, enaltece o nome do Pai. Esse é o fruto que nós produzimos, e eu quero que você entenda que você foi chamado e eu fui chamado para dar muito fruto. O Senhor até faz uma advertência lá naquele texto, que quem não dá fruto, Ele tira. E aquele que produz fruto, ele é trabalhado pelo Pai, para que produza ainda mais. Então, irmãos, há uma expectativa em relação à sua vida, há uma expectativa em relação à minha vida. O Senhor espera de nós, que nós sejamos mais do que cristãos nominacionais, cristãos que só têm um nome de cristão,
mas que nós sejamos verdadeiras cópias do Senhor Jesus, que nós sejamos verdadeiros discípulos, verdadeiros alunos do Senhor Jesus. Se o ensino de Jesus foi tão impactante na vida dos seus primeiros discípulos, o ensino dele precisa ser tão impactante assim nas nossas vidas. Pedro disse: nós deixamos casas, nós deixamos esposa, nós deixamos tudo por ti. E nós não precisamos abandonar nossa família, mas o nível de entrega que se espera de nós é o mesmo. O Senhor Jesus, Ele tem de ser tudo para nós. Tudo. E se necessário for chegar ao extremo, nós precisamos chegar ao extremo. Porque isso glorifica o Pai. E o Senhor Jesus, Ele nos deu o exemplo de como devemos viver. Antes de iniciar o seu ministério, o que Ele fez? Ele se retirou para orar. Somente depois dele voltar do deserto que Ele iniciou o seu ministério. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, Ele se retirou para orar muitas vezes. E agora, prestes a terminar o seu ministério terreno, o que Ele fez antes de enfrentar a cruz? Se retirou para orar. E a pergunta, irmãos, que eu quero fazer para você nessa noite: como a oração faz parte da sua vida? Como você busca o Senhor durante a sua semana, durante o seu dia? Como o Senhor faz parte das coisas que você faz, do seu trabalho, das suas atitudes na sua casa? Será, amados, que nós temos seguido o exemplo do nosso Mestre, de orar e de buscar uma orientação, uma direção, um entendimento antes de nós fazermos as coisas? Eu quero que você entenda que existe uma diferença muito grande entre a tolerância de Deus e a aprovação de Deus. Não é porque Deus não nos castiga que Ele está aprovando tudo que nós fazemos. Muitas vezes o Senhor tolera a nossa desobediência. O Senhor tolera a nossa obstinação, o nosso orgulho, a nossa teimosia. Porque Ele nos ama. Mas isso não significa que Ele está aprovando tudo que nós fazemos. No texto que nós lemos, o Senhor Jesus claramente entrou no Getsemane disposto a não passar por aquela experiência. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas foi por meio da oração que ele tomou a decisão correta do que fazer. Será, meus irmãos, que a aprovação de Deus sobre a vida daquele ser humano, Jesus Cristo, ela estava no ato dele encontrar um jeito de fazer o que tinha que ser feito sem passar pela cruz? Ou será que a aprovação de Deus estava no fato dele se entregar ao propósito do Pai? E nesse sentido, eu peço que você reflita hoje. Quantas decisões importantes são tomadas sem a dependência de Jesus? Muitos se casam, muitos se separam, muitos escolhem a profissão, muitos compram, vendem, se mudam, começam, desistem. Tudo sem que estas decisões tenham vindo de um período de oração. Muitas vezes, irmãos, nós temos medo de orar. Porque nós temos medo do que o Senhor tem a nos dizer. Mas eu quero te encorajar hoje a ver no Senhor Deus um verdadeiro Pai. Que ainda que Ele venha a dizer não para você,
ainda que ele venha a ter pensamentos diferentes do seu, ainda assim, tudo o que ele faz é por amor a você e por amor a mim. Pense, irmãos, comigo, quantas decisões erradas nós teríamos evitado se elas fossem baseadas na direção de Deus. Quantas coisas nós teríamos evitado na nossa vida se nós tivéssemos aprendido desde sempre a não tomar nenhuma decisão sem uma orientação do Senhor. Tem um texto no livro de João, aonde Jesus quer voltar de volta na casa de Lázaro para ressuscitar Lázaro, e os discípulos ficam apavorados, dizendo assim: Senhor, nós viemos de lá agora correndo perigo, e o Senhor quer que a gente volte para lá, a gente vai morrer. E Jesus diz assim: quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Quem anda de noite tropeça, porque nele não está a luz do mundo. Traduzindo para a nossa vida isso, irmãos, se nós temos que ir para um lugar que é perigoso, se nós temos que ir para algum lugar desagradável, se nós temos que ir para um lugar que não queremos ir, mas temos uma orientação de Deus, você pode fechar os seus olhos e ir em segurança. Mas se tem algum lugar maravilhoso, tem algum lugar cheio de benefícios, mas você não tem uma direção de Deus, é uma aposta na loteria que você está dando. Lembra no livro de Gênesis, quando Abraão volta do Egito? O lugar não comportava mais os pastores e os rebanhos de Abraão e de Ló. E para evitar a confusão de família, eles decidem se separar. E a palavra de Deus diz que Ló, olhando os campos e vendo que eles eram bonitos, decidiu ir para a cidade, para os lados de Sodoma e Gomorra. Decidiu ir para o meio do pecado. Por quê? Porque Ló tomou uma decisão sozinho. Ló tomou uma decisão baseada no que o olho dele entendeu, que a compreensão dele entendeu, no que a experiência dele dizia para eles que era o melhor. E muitas vezes é essa a maneira que nós temos conduzido a nossa vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim. E você pode ter a sorte de acertar muitas vezes. Mas eu quero dizer para você que não há garantia se você, como cristão, não seguir a orientação de seu pai. O Senhor Jesus, olhando para o Getsemane, apesar de todo o pavor, da angústia e da tristeza mortal, como ele descreveu, o Senhor Jesus não fugiu, não desistiu, e não se deixou vencer pelos sentimentos que estavam lhe atormentando. E aqui, irmãos, é um outro ponto para a gente pensar. Quantas decisões as pessoas tomam baseados na expectativa, no medo, na insegurança ou no incômodo. Quantas coisas que você está nervoso e diz: eu vou desistir. Quantas coisas estão te deixando triste e você abre mão. Quantas coisas você está empolgado e você decide. Entendam que a nossa vida, ela balança para o lado que as nossas emoções balançam. E nós corremos o risco de fazermos coisas muito erradas. O mesmo Abraão que eu citei agora há pouco, quando ele chega em Canaã, o lugar que Deus escolheu para ele. Deus disse assim: Abraão, é aqui.
é aqui que você vai ser abençoado, é aqui que você vai ser um pai de uma multidão. Mas as condições não eram boas naquele momento, e o que Abraão fez? Desceu para o Egito. Foi em busca de melhores condições. E eu pergunto para você, Deus estava aprovando a escolha de Abraão ou tolerando a escolha dele? E a pergunta que eu te faço essa noite é: hoje, Deus está aprovando as suas escolhas? Ou está tolerando as coisas que você tem feito? Será que Deus está tardando somente em trazer sobre a sua vida algo que você não gostaria? Ou o Senhor está dizendo para você ou para mim o que Ele disse de Jó? Veja o meu servo. Veja um homem reto, um homem idôneo, um homem certinho. Veja aquele que me busca. Veja aquele que não faz nada que possa ferir o nosso relacionamento. Veja aquele que me leva a sério. Será que é dessa maneira que o Senhor tem olhado para a nossa vida? Ou o Senhor tem visto alguém que vive uma vida separada dEle e que o busca somente quando as coisas apertam? O Getsemane tem muito para nos ensinar, irmãos. A palavra de Deus nos diz o que nós devemos fazer quando nós estamos aflitos. Ao invés de nós sairmos tomando decisões, o que nós temos que fazer é orar. Tiago capítulo 5, verso 13 diz assim: entre vós há alguém que está sofrendo, e uma outra tradução diz: está alguém entre vós aflito? Então ore. Esse é o segredo. Esse é o segredo, amados, de nós vivemos em paz, no meio desse mundo de turbulações, nesse mundo de correria, nesse mundo de pressão de todos os lados. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Vivemos em um mundo em que cada vez mais as pessoas estão sendo dominadas pela ansiedade. A pandemia deixou para nós uma herança terrível. Não estou falando do luto de muitos de nós, mas do medo e do pavor da morte. Essa insegurança, que todos nós nos demos conta, que não importa o tanto de dinheiro que você tem, a quantidade de câmeras e vigilância que você tem na sua casa, a nossa vida é mais frágil do que nós pensamos. Essa herança, até hoje, traz efeitos terríveis na vida das pessoas. A ansiedade mata. A ansiedade destrói vidas, destrói relacionamentos, destrói carreiras, destrói planos e projetos de Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina como nós podemos sermos vitoriosos sobre a ansiedade. Não andem ansiosos. Não deixe que a ansiedade tome conta da sua vida. Não deixe que a ansiedade seja parte dos teus dias. Antes, pelas orações, súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos diante de Deus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O Senhor Jesus também nos incentiva a orar. Lucas capítulo 11, verso 9 e 10 diz: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. O que ele está dizendo para nós, para a oração, não existem limites. E como é que nós muitas vezes interpretamos isso? Jesus deu um cheque em branco para nós ficarmos ricos, termos saúde. E eu não estou dizendo que Ele não possa te abençoar dessa maneira, mas eu gostaria que você olhasse para isso hoje de uma outra forma também. E se nós aproveitássemos essa oportunidade que temos, essa garantia de pedir e receber, de buscar e encontrar, de bater e ter uma porta aberta. E se nós disséssemos então, Senhor, me ensina a discernir a Tua voz dos meus pensamentos. Se encaixa na promessa de Deus? Isso é possível pela oração? Com certeza. Senhor, me ensina a ler a Tua palavra e entendê-la. Senhor, me ensina a ler a Tua palavra e encontrar em mim o que não está adequado à vida que eu devo ter. Senhor, me ajuda a olhar para a minha vida e entender o que eu tenho feito de errado. Senhor, me ajuda a entender no meu trabalho, essa eu faço. E entender quando eu deixo de honrar o Teu nome. Eu posso dizer para você que esse versículo, ele funciona. E que você pode usá-lo das mais variadas, nos mais variados assuntos para a sua vida. Senhor, eu quero aprender sobre tal coisa. E o Senhor dá um jeito daquilo aparecer na nossa vida. O meu testemunho em relação a isso eu queria saber como é que as igrejas seguiam, todas elas, um certo padrão de atividades, de coisas. Eu falei, que escola que essas pessoas estão indo para aprender essas coisas? Que cartilhas que eles seguem, que eles têm todos esses processos parecidos? E eu fui orar. Senhor, da onde eles estão aprendendo? E de repente começou a trabalhar uma pessoa comigo que sabia um pouquinho. E de repente eu descobri um livro que explicava um pouquinho. Um outro livro, e eu fui indo, e eu achei. Nós podemos, por meio da oração, conseguir tudo o que nós precisamos. Só o problema é que nós fechamos o nosso entendimento. E reduzimos essa maravilha para 3 coisas basicamente: o comer, o beber e o vestir. E o que o Senhor Jesus nos disse em relação a estas coisas? Não andem ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, pelo que é vez de vestir. Porque o vosso Pai sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Mas antes, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas à sua vida. Só que nós não cremos na promessa do Senhor. E então, em vez de nós obedecermos a Ele, o que nós fazemos no nosso momento de oração? Senhor, me dá uma comida melhor.
uma bebida melhor, uma roupa melhor. Só que nós disfarçamos isso e nós falamos: Senhor, me dá um salário melhor, me dá melhores condições de vida, me ajuda a ter um carro melhor. E nós reduzimos a nossa vida com Deus apegados a estas coisas. Deus tem prosperidade financeira para nós, com certeza, e quem me conheceu, a mim e a Léo, quando nós chegamos na igreja, vocês vão saber disso. O meu carro tinha uns durex assim, segurando o retrovisor. Deus prospera? Sim. Mas você não precisa se incomodar com isso. Pode descansar e confiar no seu Pai. Use, aproveite os momentos que você tem para conhecer o Senhor Jesus, para conhecer o seu Pai, para aprender a ter intimidade e se relacionar com o Espírito Santo. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai te dar oportunidades, irmãos, de viver coisas que talvez hoje você não imagina. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Vida Interior, de um autor chamado Andrew Murray. E ele diz o seguinte: grande coisa é entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e encontrarmos o Pai em secreto. É maravilhoso. É coisa ainda mais maravilhosa abrirmos a porta e sairmos do quarto na alegria daquela presença. Alegria esta que nada consegue interromper. Você faz devocional? Você se fecha no seu quarto de manhã, você tem o seu período em particular com Deus? E não tem uns dias assim que é maravilhoso? Não tem uns dias que dá vontade de que o dia nunca mais termine? De que aquela hora se estenda por toda a eternidade, porque Deus está ali conosco? Agora imagine você abrir a porta do seu quarto e carregar contigo aquela presença durante todo o seu dia. É ainda mais maravilhoso. E aí ele diz assim, para os cristãos dedicados que sentem a necessidade de estar cheios da presença de Deus, a fim de influenciar a igreja e o mundo ao seu redor, tudo estará subordinado a uma única pergunta: como carregar no vaso de barro o tesouro celestial, o poder de Cristo sobre nós, que sobre nós repousa o dia todo. Como nós podemos, nós os vasos de barro, carregar sobre nós o tesouro celestial, o poder de Cristo que habita em nós o dia todo? Não é uma pergunta bacana para nós levarmos para o nosso quarto amanhã e falar com Deus? Não é um assunto importante, interessante para nós conversarmos com o nosso Pai? Senhor, como eu posso, durante o meu dia todo, manter a Tua presença na minha vida? Porque muitas vezes, irmãos, nós fechamos a porta do nosso quarto e nós somos cristãos assim, de encher o Pai de orgulho. Mas passam umas horinhas da nossa manhã e dá uma impressão que a gente até é ateu, porque a gente nem mais se lembra de Deus. A gente sai cuidar das nossas coisas. Então, essa primeira parte eu queria chamar a sua atenção para que a oração, ela precisa ser a tua primeira atitude.
a minha primeira atitude. Nós não podemos arriscar as nossas vidas, nós não podemos arriscar a nossa eternidade, saindo por aí, tentando fazer as coisas da melhor maneira possível. Nós precisamos de uma orientação, nós precisamos de uma direção. E quem sabe você tem uma pergunta assim, mas e se Deus não me falar nada, ou eu não conseguir entender o que Deus quer que eu faça? Qual é a melhor alternativa nesse caso? Não faça nada. Fique parado. Continue orando. Quando Abraão se deparou com Canaã, cheia de seca e de morte, ele prontamente tomou a decisão mais certa, se ele não fosse alguém que estivesse lá enviado por Deus. Mas como ele estava lá, sendo enviado por Deus, como ele estava lá, sendo povo de Deus, a decisão mais acertada que ele poderia tomar era não sair do lugar e ir falar com Deus. Senhor, o Senhor me trouxe aqui e o Senhor me prometeu uma série de coisas, mas olha só esse lugar aqui, ó, não parece em nada com aquilo que o Senhor me prometeu. Como é que vai ser? Nós podemos ter uma conversa dessa com Deus. Senhor, a tua palavra diz que haverá uma paz sobre a minha vida se eu buscar o Senhor, mas eu estou aflito, Senhor. Como é que eu faço para que essa paz venha sobre a minha mente, sobre o meu coração? Como é que eu faço, Senhor, para que essa aflição toda não tenha o poder de me tirar daquilo que o Senhor tem para mim? Nós podemos, amados, aproveitar de uma maneira inteligente o nosso período de oração. Eu me lembro, espero não falar antes da hora, do meu pior momento dos últimos anos. Eu tinha certeza que eu ia ter um ataque cardíaco em questão de dias. E eu orei no meu trabalho. E eu falei, Senhor, eu só queria que o Senhor me dissesse, pode ir, que eu vou te abençoar. É tudo que eu preciso para ser feliz. E o Senhor me disse, você pode ir. Mas uma série de processos que estamos terminando, nós vamos ter que recomeçar. Se eu fosse, eu estaria sendo aprovado ou tolerado? E se acha que eu sou bobo de perder o que Deus tem para mim? Quando as coisas foram vistas por mim da maneira correta, aquele sofrimento todo que ia me levar à morte, já não era mais tão grave assim. Acho que eu já pulei uns troços aqui. Então, a nossa oração tem que ser a nossa primeira atitude. E em segundo lugar, a nossa oração, ela não deve ser uma tentativa de fazer Deus se submeter à nossa vontade. E aqui, amados, talvez seja um ponto onde nós erramos muito. Porque nós aprendemos que orar a Deus é preparar uma lista de pedidos e apresentar para Ele. Ó Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, então eu preciso que o Senhor faça isso e rápido. Porque Ele é poderoso, pode fazer rápido. Jesus nos ensina, amados, aqui no Getsemane, que algumas orações elas não podem ser atendidas. Ele orou, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Essa oração, irmãos, ela não podia ser atendida, você concorda comigo? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, também fez uma oração que não podia ser atendida. Ele nos diz que ele descobriu um espinho na carne, algo que o incomodava e que ele havia orado 3 vezes e o Senhor não tinha tirado dele. E ele diz que aquilo existia
por um bom motivo na vida dele. Para ele não se exaltar diante de Deus, para ele não ficar orgulhoso, tamanho eram as revelações que ele tinha. Tanto Jesus quanto Paulo, eles expressaram a vontade de Deus, mas ao contrário de muitos de nós, eles mantiveram o propósito de Deus acima da vontade deles. E é esse o segredo, amados, que nós temos que entender. Passar pelo Calvário não seria nada prazeroso. Manter aquele espinho na carne lá que incomodava ele, que não era um espinho de verdade, não era nada prazeroso, mas necessário. Necessário para que Deus continuasse a obra que estava sendo feita. Então, amados, o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Tem algo na sua vida que não está acontecendo e que você tem orado? Você já imaginou de perguntar para Deus por quê? Não no sentido de cobrar a Deus, porque o Senhor não está fazendo. Mas, Senhor, o que está acontecendo? Porque vocês concordam comigo que as Escrituras nos incentivam a buscar e nos dão um entendimento de que Deus será sempre favorável a nós. E de fato Deus sempre será favorável a nós. Mas às vezes ser favorável a nós significa não atender aos nossos pedidos. Então, irmão, se você tem orado, se você tem buscado, se você tem insistido em alguma coisa que não tem acontecido, gaste um pouquinho do seu tempo e converse com Deus sobre as intenções dele em relação à sua vida. Por quê? Uma vez eu fui orar por uma pessoa que estava enferma e quando eu fui abrir a minha boca me deu um branco. E eu disse assim: Senhor, tem alguma coisa que eu possa falar para convencer o Senhor de curar ela? Essa foi a minha oração. Porque nós já estamos orando. Já tem um monte de gente cheia de fé orando e não está acontecendo. Assim, falta alguma coisa que faça o Senhor mudar de ideia. Falta eu falar uma palavra mágica que convence o Senhor a, tá bom, vou fazer. Ah, você acertou, vou fazer agora. Sabe, se Deus não está fazendo algo, e Ele é um Pai de amor que cuida de nós e que tem um projeto de eternidade para nós, que nos ama e que deu o próprio Filho para morrer por nós. Se algo não está acontecendo, será que Deus não tem uma boa razão para aquilo? Só que muitos de nós andam na contramão destas coisas. Muitos de nós colocaram na sua mente que Deus tem de fazer tudo o que a gente quer. E nós ficamos insistindo. E muitos de nós ainda, quando Deus não responde, o que faz? Levanta da oração e vai fazer sozinho. E é por causa destas coisas que muitos de nós estamos enfrentando problemas, enfrentando consequências, enfrentando situações que nós não precisaríamos estar vivendo, se nós estivéssemos lá ainda, esperando uma orientação de Deus. Então as nossas orações, elas não podem ser uma tentativa de convencer o Senhor a mudar de ideia, mas sim a nossa busca por alinhar a nossa vida ao propósito dEle. Entre Jesus e a glória da ressurreição, havia um calvário que deveria ser enfrentado, que deveria ser suportado. Muitos de nós querem a glória, mas não querem passar pelo calvário, que conduz até a glória. Muitos de nós queremos passar por cima como num passe de mágica,
sem que os processos aconteçam na nossa vida. E aí você pode estar perguntando, então, o que é a nossa oração? E a última coisa que eu quero falar com vocês hoje, é o último tópico, né? Quando o cara fala a última, tem mais meia hora. A oração deve ser uma declaração de confiança e um ato de relacionamento com Deus. Oração não é fazer pedidos. Oração é um ato de confiança e de relacionamento com Deus. Quero deixar claro para você essa noite, não tem como nós ganhar de Deus no cansaço, irmãos. Você pode gastar sua vida insistindo que Deus não vai se cansar de falar não para você, se Ele acha que aquilo não é bom para você. Jesus orou 3 vezes, Paulo orou 3 vezes. Eles não conseguiram o que a princípio eles desejavam, mas o processo da oração fez algo com eles. Mudou o coração, mudou a perspectiva, mudou a maneira como eles estavam. Jesus superou toda a angústia. Paulo se alegrou com a sua fraqueza. O que levou eles a essa mudança? O relacionamento com o Pai. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos descansar no Senhor? Porque nós não conseguimos aceitar a vontade do Senhor? Porque nós queremos insistir tanto nas nossas coisas? Porque talvez o que está nos faltando é relacionamento com o nosso Pai. Talvez nos falta conhecer quem é o nosso Pai. Você que é pai, você que é mãe, se o seu filhinho lá de 5, de 7, de 8 anos falasse, ô pai, deixa eu dar uma volta de carro, ele podia espernear, ele podia pular, ele podia falar o que quisesse, você não daria. Porque você ama. É melhor ver o filho triste do que ver o filho. E por que nós, que somos tão maus, sabemos fazer coisas tão boas aos nossos filhos? Não podemos crer que o nosso Pai, que de fato é bom, só faz coisas boas para nós. O não de Deus é uma bênção para a nossa vida. E essa mentalidade, amados, de insistir que Deus faça o que nós queremos. O Senhor Jesus disse que essa mentalidade de pensar que pelo muito falar você vai ser ouvido, é uma coisa que os gentios fazem. É uma coisa de quem não é do povo de Deus faz. Então, a primeira coisa aqui é, não pense que você vai vencer Deus no cansaço. Não adianta insistir se o que você quer está fora do que é bom para você. A segunda coisa, a nossa oração deve ser um momento de colocar em ordem os nossos pensamentos. Jesus mostrou que os nossos sentimentos e emoções são capazes de nos fazer desejar não seguir a vontade do Pai. O Senhor Jesus olhou para o Pedro, para o Tiago, para o João e disse assim, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Né? Eu não vou cair. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É fraca para resistir. É fraca para suportar. Você conhece alguém que teve uma crise de ansiedade? Ou você já teve uma? Você não se controla.
os nossos sentimentos e as nossas emoções têm a capacidade de nos fazer tomar decisões que nós não deveríamos. Tomar decisões que nós nem sequer pensamos. E aí eu quero só voltar um pouquinho lá no início da nossa mensagem. Quantas decisões nós tomamos motivados pelos nossos sentimentos e emoções? Quantas decisões nós tomamos pelo pavor das coisas que nós estamos vendo? Lembra dos espias indo espiar a terra? Meu Deus, nós somos como gafanhoto diante deles. Meu Deus, eles são muito fortes e poderosos, nós vamos morrer. Moisés trouxe nós aqui para morrer. O pavor daquele momento fez com que eles se esquecessem de quem é Deus. E o pavor de momentos da nossa vida nos fazem esquecer quem é Deus. E nós desistimos. E nós não paramos, e nós fazemos coisas que não deveríamos. Então o nosso desafio na oração é buscar um alinhamento com a vontade de Deus. Busque isso para a sua vida. Não faça nada enquanto você não tiver certeza. A última coisa é, há um chamado de Deus, irmãos, para nos aproximarmos dele. Há um chamado de Deus para um Getsemane para cada um de nós. A gente olha o Getsemane e logo diz, é um lugar de sofrimento. Mas eu diria para você hoje, é um lugar de alinhamento. É um lugar de consolo, é um lugar de fortalecimento, é um lugar de encorajamento, é um lugar de superação, é um lugar de vitória para a nossa vida. Jesus não foi para lá para sofrer, Jesus foi para lá para sair de lá vitorioso. E há um chamado para mim e para você nessa noite, de nos aproximarmos de Deus, porque haverão dias de alegria, de tristeza, de lutas e de glórias. E para nós nos mantermos firmes, nós devemos estar ligados e alinhados com o Senhor. Isaías capítulo 40, verso 31 diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tem um Getsemane te esperando para transformar a sua vida. Há um lugar te esperando para que você entre de lá aflito, angustiado, triste e saia de lá vitorioso, saia de lá poderoso, saia de lá aquilo que o Senhor espera e tem para você. E aonde é o nosso Getsemane, irmãos? Lá no nosso quarto com a porta fechada. Todos os dias de manhã. Não saia de casa sem alinhar a sua vida com Deus. Jesus chegou com muitas dificuldades ao Getsemane, mas ele saiu de lá, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, sem pavor, sem tristeza, sem angústias, e a partir dali agora, ele caminha para a cruz como um rei que caminha para a sua coroação. Ele entrou lá apavorado e ele saiu de lá vitorioso. E eu quero te convidar essa noite, irmãos, para orar com o Senhor. Para ter um momento com Deus. Para ter um momento de abrir o seu coração para o Senhor como Jesus fez. Ele nos deu o exemplo do que podemos fazer. E se você tem algo na sua vida que você precisa resolver e não sabe como, talvez hoje é o momento de você buscar um alinhamento com Deus, de você buscar uma orientação do Senhor. E se você quer começar isso agora, eu quero te convidar a se colocar de pé e abrir o seu coração para o teu Pai que te ouve
e que está nesse lugar, e que é poderoso para transformar a sua vida, que é poderoso para transformar a maneira como você enxerga as coisas, para mudar as situações, para que você também hoje possa ter chego nesse lugar aflito e cheio de preocupações, mas ir para a sua casa poderoso e bem resolvido como Jesus. Talvez, amados, o dia da mudança na sua vida começa hoje com um primeiro passo de você abrir o seu coração para o Senhor, de você colocar diante dele o que te inquieta. E se não tem nada que te aflige nesse momento, você pode aproveitar e pedir para ele te ensinar coisas maravilhosas, como ouvir a voz dele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua obra nas nossas vidas. Senhor Deus, que nos contempla e que nos transforma por inteiro. Nós te louvamos pelo teu cuidado. Nós te louvamos pelo teu amor. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo sacrifício do teu Filho, Pai. São tantas coisas grandes que o Senhor já fez por nós. E nós muitas vezes, Senhor, estamos sucumbindo, Pai Santo, diante de coisas tão pequenas, Pai. E nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, que o Senhor possa olhar, Pai Santo, para o coração, para a vida de cada um, daqueles que estão aqui, daqueles que estão de casa, Pai Santo, e possa nos trazer, Pai Santo, aquele consolo, aquela, Senhor Deus, aquele vigor, Pai Santo, que o Senhor trouxe para Jesus naquele momento, que o Senhor trouxe para Paulo naquele momento, que o Senhor trouxe para tantas outras pessoas, Pai Santo, quando elas enfrentaram um dia difícil, quando elas enfrentaram situações ruins, Pai Santo, e venceram no Senhor. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro e eu te peço perdão, Pai, por tantas decisões, Senhor Deus, que nós tomamos, Pai Santo, sem a Tua, Pai Santo, aprovação, que nós tomamos, Pai Santo, de maneira isolada, que nós vivemos, Pai Santo, de maneira independente a Ti, Senhor. E eu te peço graça, eu te peço misericórdia, Pai, nessa noite, para que o Senhor possa iniciar, Pai, hoje, com cada um de nós, um período diferente, Senhor. Um momento de intimidade, Pai Santo, que muda a nossa vida. Um momento de intimidade, Pai Santo, que é constante durante o nosso dia. Que o Senhor nos ajude, Pai, hoje. O Senhor nos ajude a desenvolver um relacionamento, Senhor, que vai além, Pai Santo, de somente pedir coisas ao Senhor. Que nós possamos crescer hoje, Pai, no Senhor. E que nós possamos ver a Ti, Pai, como um verdadeiro Pai, como um homem de palavra, um homem que cumpre tudo o que diz. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós temos tratado o Senhor como alguém que diz que faz, mas que não faz. E é muitas vezes por essa situação, Pai, que a nossa vida, ela tem sido vivida de maneira tão independente de Ti. Pai, nos perdoa e nos ajuda, Senhor, a mudar, Pai, aquilo que pensamos de Ti. Nos ajuda a crer na Tua fidelidade, a crer na Tua hombridade, a crer, Pai, que o Senhor é um homem de palavra e que se o Senhor disse ou o Senhor escreveu, Pai, não importa se nós entendemos ou não, se nós vemos ou não vemos, mas tudo vai se cumprir. Nós te louvamos pela Tua graça e pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de relacionar contigo. Pai Santo, é um privilégio, uma bênção que não tem como descrever. O simples fato de nós poder dobrar o nosso joelho aonde nós estivermos, de nós podermos ficar de pé se nós quisermos, sentado, deitado. O Senhor não exige nada de nós, Pai, somente um coração
somente um sentimento de amor, de respeito. Pai Santo, nessa noite eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor faça algo na nossa vida e que o Senhor acrescente a cada um de nós, Pai, um pouco mais de intimidade, Senhor. Que a nossa oração seja a nossa primeira atitude. Que a nossa oração não seja uma tentativa de mudar a Tua vontade. Que a nossa oração, Pai, seja uma declaração de confiança em um ato de relacionamento de um filho que ama o seu Pai. Nós Te louvamos pela Tua graça. E eu peço a Tua bênção sobre os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês.